Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um estudo sobre os logaritmos. O que é um logaritmo? O logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente x ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência a elevado a x seja igual a b, sendo a e b números reais e positivos, e a diferente de 1. Dessa forma, o logaritmo é a operação inversa da função exponencial. O logaritmo é a operação inversa da função exponencial, na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter, para resultar em uma certa potência. Aqui, nós temos o logaritmo de b na base a é igual a x. Portanto, o a, essa base elevado a x, a elevado a x é igual a b. A elevado a x é igual a b. Transforma o logaritmo em exponencial e resolve. Então, eu tenho logaritmo de b na base a é igual a x, porque o a elevado a x é igual a b. Com o a maior do que zero, a diferente de 1 e b maior do que zero. A maior que zero, A diferente de 1 e B maior do que zero. A base ela precisa ser positiva e não pode ser 1. Definição de logaritmo. Aqui eu tenho a fórmula. Logaritmo de B na base A, logaritmo de B na base A é igual a x. O b aqui, é chamado de logaritmando. O a é a base e o x é o logaritmo. O b é o logaritmando, a é base e x é logaritmo. Aí eu tenho que a base elevada ao logaritmo, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. A função inversa. A elevado a x igual a b. Como a gente já viu, mas repetindo, lê-se logaritmo de b na base a, sendo a positivo, a diferente de 1 e b maior que zero. A maior que zero, a diferente de 1 e b maior que zero. Quando a base de um logaritmo for omitida, quer dizer, se no logaritmo não aparecer a base, ela for omitida, quando a base do logaritmo for omitida, o que acontece? Significa que o seu valor é igual a 10. Significa que no lugar aqui, se ela for omitida, ela é igual a 10. Esse tipo de logaritmo é chamado de logaritmo decimal. Então, se a base for omitida, a base é 10, o logaritmo é um logaritmo decimal. Como calcular um logaritmo? O logaritmo é um número e representa um dado expoente. Então, o logaritmo ele é um número e representa um dado expoente. Podemos calcular um logaritmo aplicando diretamente a sua definição. Exemplo. Qual o valor do logaritmo de 81 na base 3? Solução. Nesse exemplo, queremos descobrir qual expoente devemos elevar o 3 para que o resultado seja igual a 81. Usando a definição, temos o logaritmo de 81 na base 3 é igual a x. Logaritmo de 81 na base 3 é igual a x. E o 3 na base elevado ao logaritmo, 3 elevado à base elevado ao logaritmo, 3 elevado a x, é igual ao logaritmando, 81. O 3 elevado a x é igual a 81. Então, aqui eu tinha uma função logarítmica, um logaritmo, e aqui eu tenho uma equação exponencial para resolver o logaritmo. Para encontrar esse valor, podemos fatorar o número 81, conforme indicado abaixo. A gente já sabe fatorar, mas vamos recordar um pouquinho? Olha, eu tenho aqui 81 e vou fatorar. Vou dividir o 81 em
bases iguais. Ó. 81 vai dividir por 3, 81 dividido por 3 vai dar 27, 27 dividido por 3 vai dar 9, 9 dividido por 3 vai dar 3, e 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, 81 é a mesma coisa que 3 à quarta potência. Vou voltar aqui. 3 elevado a x igual a 81, então eu tenho 3 elevado a x igual a 3 à quarta potência. 3 elevado a x igual a 3 à quarta potência. Base está igual, eu vou cortar a base e olhar o expoente. Então, eu peguei o meu logaritmo, transformei o logaritmo em exponencial para resolver. Aí eu tenho, então, que x é igual a 4. Então, o logaritmo de 81 na base 3 é 4, porque 3 à quarta potência é igual a 81. Alguns exemplos de logaritmo. Aqui, logaritmo de 36 na base 6 é 2, pois o 6 elevado ao quadrado é igual a 36. O logaritmo de 16 na base 2 é 4. Por quê? Porque 2 à quarta potência é 16. Logaritmo de 5 na base 1/5 é menos 1. Porque 1/5 elevado a menos 1 é igual a 5. 1/5 elevado a menos 1 é igual a 5. As bases não estão iguais, o que aconteceu? Inverteu base, trocou o sinal do expoente. Então, se o expoente é negativo, nós invertemos base e trocamos o sinal do expoente. Logaritmo de 5 na base 1/5 é igual a menos 1. Logaritmo de 1000 na base 10. Ó, a base que não apareceu é base 10. Logaritmo de 1000 na base 10, então eu vou ter 10 elevado a x, que é igual a 1000. 10 elevado a x, que é igual a 1000. O 1000, eu vou transformar ele em uma potência de base 10. Vai ser 10 a base, vou contar aqui, 1, 2, 3. 10 a terceira potência. A base está igual, eu vou cortar a base e olhar o expoente. X igual a 3. X igual a 3. Então, o logaritmo de 1000 na base 10 vai ser 3. Porque 10 elevado à terceira potência é igual a 1000. Aqui nós temos, ó, o logaritmo de 1 sobre 49 na base raiz de 7. E pode? Pode sim. A raiz de 7, ele é um número real, está positivo e é diferente de 1. Então, pode. Então, eu tenho 1 sobre 49, ou 1/49avos, na base 7 é igual a x. Então, raiz na base raiz de 7 é igual a x. Então, a raiz de 7 elevado a x é igual a 1 sobre 49. Nós vamos tirar o 7 da raiz, transformar ele em uma potência e fatorar o 49 para ficar em bases iguais. Então, eu tenho 7. Quando eu tiro um número da raiz para transformar em uma potência, ele vai ter uma potência fracionária. O x é numerador, o índice da raiz é denominador. Então, vai ficar 7 elevado a x sobre 2, que é igual a 1 sobre 7 ao quadrado. As bases não estão iguais, ó. Um é um número inteiro e outro é uma fração. Então, eu vou inverter essa base, transformando ela em número inteiro. E para isso, eu vou trocar o sinal do expoente. Inverte a base, troca o sinal do expoente. Aí, eu tenho 7 elevado a x sobre 2, que é igual a 7 elevado a menos 2. Vou cortar a base e trabalhar com o expoente. Então, eu tenho x sobre 2 igual a menos 2. E vou usar a regra de 3 simples para resolver. Então, vai ficar, ó, x igual a 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, regra de 3 simples. X é igual a menos 4. Então, o logaritmo de 1/49avos na base raiz de 7 vai ser igual a menos 4. Outro exemplo. Logaritmo de 1/8 na base 2. Então, o logaritmo de 1/8 na base 2 é igual a x.
O 2, a minha base elevado ao logaritmo, 2 elevado a x vai ser igual ao logaritmando, 1/8. 2 elevado a x, 2 elevado a x é igual a 1/8. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Como as bases aqui, ó, não estão na mesma unidade, uma é fração e o outro é número inteiro, eu vou inverter essa base e trocar sinal de expoente. Tava 1/8, ficou 8 elevado a menos 1. Vou fatorar o 8 na base 2, para ter bases iguais. Aí vai ficar 2, o 8 é 2/3. Como o 8 está elevado a menos 1, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Base está igual, ó, vou cortar a base, x igual a menos 3. Então, eu tenho que o logaritmo de 1/8 na base 2 é igual a menos 3. Logaritmo de 243 na base 3. Então, eu tenho que o logaritmo de 243 na base 3 é igual a x. Aí, vou pegar a base, elevar ao logaritmo, que é igual ao logaritmando. 3 elevado a x vai ser igual a 243. Fatorando 243, eu vou ter 3 à quinta potência. 3 elevado a x igual a 3 à quinta potência. Corto a base, x igual a 5. Aqui eu tenho 243 fatorado. Esse risquinho aqui ficou, mas é aqui. 243 dividido por 3 vai dar 81. Dividido por 3 vai dar 27. Dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, 243 é 3 à quinta potência. Então, eu tenho que o logaritmo de 1/8 na base 2 é menos 3. E o logaritmo de 243 na base 3 é igual a 5. E algumas definições de logaritmo. O logaritmo, cujo o logaritmando é igual a 1 e a base A é qualquer número, sendo esse número, sendo essa base A maior que 0, quer dizer, positivo e diferente de 1, então o logaritmo é igual a 0. Então, eu tenho aqui, ó, o logaritmo de 1 na base A é igual a 0, por quê? Porque o A, a base elevado a 0, é igual a 1. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. O logaritmo cuja base e o logaritmando são iguais, então o logaritmo é igual a 1. Então, se eu tiver, ó, base e logaritmando e base logaritmando igual, então o logaritmo é 1, porque A elevado a 1 é igual a A. Exemplo aqui do primeiro, ó. Logaritmando 1 na base 3 é 0. Por quê? Porque 3 elevado a 0 é igual a 1. 3 elevado a 0 é igual a 1. Logaritmando 1, base 3, é igual a 0. Logaritmo de 1 na base 3 é igual a 0. Porque 3 elevado a 0, 3 elevado a 0 é igual a 1. A definição 2, ó. Base e logaritmo, logaritmando e base igual. Logaritmando é 3, a base é 3. Então, o logaritmo é 1, porque o 3 elevado a 1 é igual a 3. Porque 3 elevado a 1 é igual a 3. Então, por hoje, nossa aula está terminando. Bons estudos!